Olá, minhas queridas irmãs, aqui é o pastor André falando. Que bom que a gente pode estar junto nesse momento. Estou aqui na minha casa e hoje eu gostaria de falar com você sobre a disciplina da entrega, a entrega dos nossos pensamentos, a entrega da nossa vida, das nossas preocupações ao Senhor. Existem grandes fontes de ansiedade que tantas vezes dominam as pessoas. Algumas dessas fontes de ansiedade e preocupação nós temos a capacidade de resolver. Por exemplo, se nós pagarmos a conta em dia, não vamos ter tanta preocupação sobre dívidas em atraso. Se nós formos responsáveis em nossa saúde, em nossa alimentação, fazendo exercícios físicos, usando proteção, sabendo que a nossa vida está nas mãos de Deus, também não viveremos ansiosos sobre as dificuldades diversas que temos a respeito da nossa saúde. Se nós falarmos de maneira educada com todas as pessoas, certamente não vamos ter preocupação a respeito da questão de ter que ficar pedindo desculpas, né? Agora, tem outras preocupações, outras ansiedades que nós não temos como resolver. E aí, tudo que podemos fazer é entregar. Por exemplo, uma doença, uma questão na família, cuja solução não depende de nós, uma crise financeira, uma crise familiar que foge do nosso controle, um desânimo persistente, tem gente que vive desanimado, a depressão. Todas essas questões são esferas da vida que não dependem necessariamente de nós para uma solução. E se nós tentarmos resolver tudo sozinhos, não teremos sucesso. Se não tivermos a ajuda divina de Deus, é provável que nós entraremos em profundo desespero. É por isso que hoje nós devemos exercitar a disciplina da entrega. Há problemas que a única solução que temos é entregar a Deus. O Salmo 55, versículo 22 diz assim: lança sobre o Senhor a sua preocupação e Ele vai te sustentar. Ele não permitirá jamais que o justo vacile. Agora, é muito interessante nós pensarmos como nós podemos entregar e confiar. Quando nós entregamos, nós confiamos a Deus. Quando nós entregamos, nós estamos dizendo que o orgulho não terá vitória sobre nós. Quando nós entregamos, nós declaramos: eu não tenho a solução, mas há alguém maior do que eu que tem a solução para os meus problemas. Há uma consequência bendita, abençoada da entrega. Nós ficamos aliviados. Como é bom a gente viver de uma forma leve, aliviada, né? Não apenas porque sabemos que o alívio é fruto da confiança que nós temos em Deus, mas também porque nós sabemos que Deus já está controlando as circunstâncias para o nosso bem. Deus não tem somente o controle do tempo, da história, dos recursos, mas tudo aquilo que Ele fizer e disser vai resultar em bem eterno para cada um de nós. Entregar gera confiança. Diz o salmista no Salmo 94, versículo 19: quando eu estava cheio de grandes preocupações, o teu conforto aliviou a minha alma. Então, como que a gente faz para entregar? Como é que a gente exercita essa disciplina? Primeiro, nós precisamos aprender a orar como Jesus. Jesus orava assim: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Nós precisamos orar pela vontade de Deus. E isso é uma mudança de coração, porque se nós oramos baseados naquilo que nós pensamos que é o melhor para a gente, vai
tudo dá mal. Mas quando nós oramos, Senhor, faça a tua vontade, o Senhor cumprirá em nós o seu desejo, seus desígnios na nossa vida, na nossa família, nos nossos pensamentos, na nossa forma de agir, nas nossas palavras. Vamos orar, dizendo, Senhor, que a tua vontade se cumpra, ainda que eu tenha que mudar, ainda que eu precise renunciar para essa entrega. Segundo, nós aprendemos, então, a entregar quando nós meditamos na palavra de Deus, nas Escrituras, na Bíblia. Precisamos abrir a nossa agenda, o nosso coração para a leitura da Bíblia. Terceiro, quando nós temos um tempo de silêncio, de meditação, que é diferente da simples oração. Na oração nós falamos, mas a meditação é o tempo em que, depois que eu li a Bíblia, depois que eu me submeti à vontade de Deus, eu dou espaço para que na meditação Deus fale ao meu coração. A meditação parece ser uma coisa muito oriental, que não tem nada a ver com a Bíblia, que não tem nada a ver com a cristandade. Muito pelo contrário. Jesus é um homem que meditou. O salmista diz que bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. Meditar é muito mais do que ler. É ter tempo para pensar e espaço para que Deus escreva as verdades eternas no nosso coração. E por último, eu acho que nós aprendemos a entregar quando nós abandonamos as reclamações, as lamúrias, as lamentações. E a gente começa fazendo isso quando a gente fala com Deus e não com os homens. Muitas vezes a gente fala dos nossos problemas para todo mundo e se esquece que tem um Deus que ouve a nossa oração. E a gente vai falando, vai se lamentando, vai reclamando, vai falando mal dos outros. E a última pessoa que a gente fala é o Senhor Jesus. Deveria ser ao contrário. A gente precisa primeiro falar com Deus. E aí, diante dos homens, vamos dar um bom testemunho de não sermos reconhecidos como aqueles que reclamam, mas que já têm um coração grato, não importa qual seja a resposta do Senhor. Lembra de Paulo falando aos Tessalonicenses? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, pois perto está o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, eu não me lembro dos versículos, mas está lá. Você pode procurar na sua Bíblia. Então, nós entendemos, nesse brevíssimo estudo, nessa pequena meditação, que a Bíblia nos ensina que Deus nos sustenta no meio das nossas lutas, que Deus nos dá a mão no tempo da dificuldade. Lembramos que todos nós temos problemas, alguns em maior, outros em menor proporção, mas não importa qual seja a monta do seu problema, você pode contar com a ajuda do Senhor. Aprendemos também que o contrário da dúvida e da incredulidade é a entrega. Nós entregamos a Deus porque confiamos que Ele nos dá a sua resposta, a sua presença, a sua mão no tempo da dificuldade. Por fim, vamos colocar em prática a bendita, a abençoada disciplina da entrega em oração, em meditação e em silêncio. Lamentações, capítulo 3, termina mais ou menos assim. O Senhor é a porção da minha vida. Eu digo, por isso, esperarei nele. O Senhor é bom para aqueles que esperam, para aqueles que aguardam nele, para quem o busca. É bom esperar o Senhor em silêncio, porque a salvação vem de Deus. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.